Vou fazer uma aula aqui bem específica de escorço, porque eu falei disso num vídeo anterior, só que acabou ficando... Eu tava doente, eu não sei se a aula ficou muito boa, e eu misturei muitos conceitos também, então vamos direto ao ponto aqui. O que é o escorço, né? É quando, vamos supor aqui que a mão do nosso personagem tá aqui, e aí o braço dele vai ficar... tipo, apontando pra cara da gente aqui na tela, né? Tipo isso, né? Então, como que faz isso, né? Porque às vezes a gente tenta desenhar, acaba fazendo a mão de lado, mas a gente não quer de lado, a gente quer ela de frente, né? Pra câmera mesmo, né? Não é um conceito muito fácil de explicar, não é um conceito muito fácil de entender, e ele só funciona praticando. Então eu vou tentar explicar aqui da melhor forma possível, e eu vou ter que pedir para quem assistiu o vídeo que pratica da melhor forma possível também. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo aqui uma mão e já volto. Voltei, pessoal. Isso aqui é uma mão que eu falei que ia desenhar. Voltei, pessoal. Essa aqui é a mão que eu disse que ia desenhar. Ela tá de lado. E aí eu quero tentar explicar como é que a gente vai entender os pontos chaves para que a gente possa desenhar o escorço. A gente tem que entender primeiramente os pontos onde as coisas vão se ligar. Então eu vou fazer aqui de vermelho, ó, que a gente vai ter esse ponto, a gente vai ter esse ponto e a gente vai ter esse ponto, que é o punho, né? As dobras, basicamente, né? São os pontos que eu considero interessante para que a gente use como base. Porque, por exemplo, quando eu vou desenhar esse bíceps aqui, ó, o que eu faço? Eu ligo literalmente um ponto no outro, ó. Basicamente, fiz um bíceps. E aqui tem outro ponto, né? Então, quando eu vou fazer um antebraço, é esse aqui. E é interessante que eu entenda os shapes que estão acontecendo. Shape é um negócio que vai fazer a gente entender tudo aqui. Então, por exemplo, o que é basicamente o antebraço? É um cilindro que tem essa voltinha aqui, ó. Isso é um antebraço, basicamente, né? O bíceps aqui e o ombro é basicamente aqui um cilindro que vai ter aqui o ombro, né? E outra bolinha aqui. E aqui talvez a gente pode deixar reto, se a gente quiser talvez tentar representar um tríceps também, né? Dependendo aí do jeito que for seu estilo ou o jeito que for seu personagem. Então isso aqui são os pontos-chave para que a gente possa entender o escorço. Então, o que a gente vai fazer quando a gente quer colocar uma mão apontando bem próximo da cara da gente aqui, né? Então, aqui, eu vou refazer a mão aqui para a gente poder mudar um pouco esse ângulo. Só um minuto. Olha, basicamente aqui, voltei, né? Basicamente, eu refiz a mão aqui e o que é a primeira coisa que a gente vai ter que pensar quando a gente for fazer o escorço? É que o que vai estar mais próximo do nosso rosto vai ser maior. Então, essa mão ela vai ser maior. Ela não pode ser do mesmo tamanho que ela estava antes. Então, eu vou crescer ela aqui. Obviamente, eu estou no digital, então eu já cresci ela aqui digitalmente para deixar exemplificado, né? Mas no tradicional você vai ter que desenhar ela já maior. E aí, a gente vai ter que tentar imaginar a perspectiva. Escorço é perspectiva. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos imaginar... Eu não preciso de fazer desse jeito exatamente, a não sei o que você prefira, mas vamos imaginar que tem aqui uma caixa que é do tamanho da mão. E aí, esse cilindro aqui, que tem essas divisões aqui, certo? A caixa aqui, ó, ela vai ocupar o tamanho da mão, o dedão ele sai para fora da caixa, né, mas a caixa para os outros cilindros. Então, se eu for refazer isso aqui embaixo do mesmo jeito, eu iria refazer aqui a caixa aqui, que é do tamanho da mão, só que essas outras caixas aqui, ó, elas vão ter que estar em perspectiva. Então, eu tenho que imaginar, uma coisa sobrepõe a outra. Então, esse cilindro aqui, ele vai ter que se sobrepor, a mão vai sobrepor ele, entendeu? E se a gente está vendo ele aqui bem achatadinho, aqui que eu acabei de dar uma torção, ele vai ficar menos achatado. E se ele estiver totalmente de frente, ele vai se tornar um círculo, entendeu? Só de fazer isso aqui, ó, você já consegue ter uma ideia de que essa esfera está girando, né? Parece que ela está se movimentando. Então é basicamente isso, ó. Eu girei ele aqui. Eu acho que vou fazer esse vermelho em outra camada, só um minuto. Bom, então aqui, ó. Eu girei ele um pouco, ele ficou mais aberto. E se essa perspectiva... Se está acontecendo aqui uma perspectiva, então isso tem que se afunilar, certo? Então... olha só a caixinha aqui acontecendo, daquele jeito que a gente desenha caixas, né? Então assim, ó, tô levando tudo isso aqui lá para trás. E eu sei que existe mais outras duas esferas que eu vou ter que colocar aqui. Uma do ombro, que tá lá na ponta, e a outra no meio, basicamente, desse nosso retângulo. Eu vou fazer por olhômetro, tem uma técnica para a gente poder achar o meio de caixas assim em perspectiva, mas eu vou fazer por olhômetro mesmo, né? Não precisa ser tão perfeito assim. Então eu sei que a gente vai ter um outro cilindro aqui, ó, certo? Não necessariamente desse tamanho, já que a gente sabe que essa caixa aqui, ela é bem mais alta do que essa aqui, né? Então a gente vai ter que colocar esses cilindros aqui também do tamanho desse aqui em perspectiva, né? Então é basicamente assim. Então isso aqui, ó, é o que seria basicamente a nossa perspectiva. A nossa perspectiva para o escorço do braço, né? Então vou reduzir aqui um pouco a opacidade, voltar aqui para outra camada em preto. E olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar ligar isso aqui, ó, e trazer um pouco desse shape do braço, que é
shape do braço de lado é isso aqui, né? Do antebraço, né? É basicamente uma gota, assim. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô tentando imitar isso aqui. E aqui atrás, e aí, o que a gente tem que entender? Que esse shape aqui, ele está na frente desse shape aqui do bíceps. E o shape do bíceps está na frente do shape do ombro, certo? Então, quando eu coloco isso em perspectiva, isso aqui vai ficar na frente e ele vai cobrir um pedaço desse outro shape. E esse aqui vai ficar na frente desse, que por sua vez também vai ser coberto. Então, quando eu for fazer aqui o bíceps, por exemplo, ó, eu vou imaginar que ele está saindo de trás. E aí ele vai ficar assim. E o ombro, talvez um pouco mais de trás ainda. E aí todo o corpo do personagem viria por aqui, certo? Tirando aqui as linhas guias, o que seria mais ou menos isso aqui. Então aqui eu consegui meio que fazer aqui esse escorço. Se eu for dar uma limpadinha em todo esse rabisqueiro que eu fiz aqui, só para ficar mais limpo mesmo o nosso desenho, e tentar transformar isso aqui melhor num corpo de verdade, mais anatômico, desenhar melhor aqui, ó. A gente poderia ter algo assim, ó. A gente tem aqui o bíceps acontecendo, um ombrinho, tal, e a mão aqui na frente. Então, o que vai acontecer se a gente quiser fazer uma perspectiva ainda mais forçada para frente? Então, eu vou ter basicamente isso aqui, ó. Olha aqui, pessoal, fiz bem rapidinho. Seria mais ou menos isso aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente observar, a mão aumentou bastante. A gente tem aqui o nosso cilindro, e o nosso cilindro, ele vai agir dessa maneira aqui, ó. Ele vai agir dessa maneira aqui. Tem o cilindro, e eu vou ver basicamente esse shape que eu tinha falado antes do antebraço, fazendo isso aqui, ó. Porque ele tá tampando muito o bíceps. E o bíceps, ele tem que vir de trás aqui. Então, ó, o bíceps já tá vindo aqui, ó. E já tampou ali também. Já foi coberto ali, na verdade. E o ombro, talvez aqui em cima, entendeu? Então a gente teria um bíceps aqui, o antebraço tamparia um pouco do bíceps, aqui um cotovelo, o ombro ficaria bem tampado aqui pelo bíceps, né? E aqui o subaco do cabra. E aqui a mão, né? Iria acontecer. Deu para entender? Então basicamente você vai pegar essa forma aqui, colocar ela na frente dessa forma aqui do bíceps e colocar o ombro atrás dessa outra forma. E quando você vê isso de frente, uma coisa sobrepõe a outra, né? Então isso aqui vai ficando mais para trás e vai se sobrepondo. Até chegar um ponto que, se ficar bem virado pra gente, a gente provavelmente só teria algo assim, entendeu? Bem virado mesmo, tá todos os cilindros bem virados, talvez a gente estaria vendo aqui um pouquinho de cima só. Então é aprender a visualizar essas coisas se sobrepondo. Não tem segredo, é um pouco difícil de entender, eu sei, mas você vai ter que praticar, principalmente olhando referência. Pega foto de coisas assim, tira foto sua assim e pratica. É só tentar entender como uma coisa sobrepõe a outra, e eu tenho certeza que com umas 2 ou 3 páginas feitas disso aí, você vai conseguir começar a pôr isso na sua cabeça, beleza? Então espero ter ajudado. Um abraço!